No extremo sul de Santa Catarina, onde o mar encontra a lagoa, reside o Complexo Lagunar Sul-Catarinense. É neste sistema estuarino de vital importância, na Lagoa de Imaruí, que encontramos o ecossistema do manguezal, o limite mais austral do Brasil. O manguezal é mais do que lama e raízes. É o berçário da vida marinha e um poderoso aliado na luta contra as mudanças climáticas, atuando como um sumidouro de carbono, o chamado carbono azul. Mas essa riqueza está sob ameaça. Para as comunidades que vivem da lagoa, o manguezal é a própria despensa. Pescadores artesanais dependem diretamente da saúde desse ecossistema para garantir o sustento de suas famílias. A Lagoa de Imaruí, que faz parte do sistema estuarino lagunar, sistema estuarino esse onde há essa troca entre a água doce proveniente dos rios e a água salgada que vem do mar, lá na Barra da Laguna. Essa troca de ar entre águas doces e salgadas que vai propiciar o aparecimento, o surgimento do ecossistema de manguezal. É aqui onde termina esse tipo de ecossistema. Abaixo de laguna já não existe mais esse tipo de ecossistema. Essa área que a gente se encontra hoje foi uma área bastante impactada há anos atrás, com aberturas de tanques de carnicultura para cultivo de camarão, e praticamente foi toda devastada esse sistema. Ao fundo ali a gente vê algumas espécies tentando já surgir, mas a gente tem esses impactos ainda visto hoje, como ocupação dessas áreas, surgimento de casas próximas a essas áreas de planície de maré, áreas que são propícias ao surgimento desse tipo de ecossistema do manguezal e que hoje são impactadas. Esses impactos, eles também muito vistos com essas mudanças climáticas que a gente tem hoje, porque com esses eventos extremos é carregado muito material dos morros, onde a gente tem esses diferentes tipos de uso do solo, e isso vai aterrando essas áreas, e vai aterrando e vai impactando diretamente o surgimento desses tipos, o tipo do manguezal em si, né? Então, aqui a área do pescador, né? O pessoal respeita muito a área do manguezais, que já serve de ecossistema para o pescador, o agasalhamento do peixe, do camarão, do siri. Então, foi o pessoal aí que veio e construiu aí os seus tanques para produção de camarão. E aí impactou no nosso ecossistema. Quem construiu e quem cavou não foram o pessoal nativo, o pessoal veio de fora e veio aqui e começou a construir. E tem como a gente pode olhar ao nosso redor, nós temos ainda essas construções, né, que está vindo o avanço da população direito à lagoa. Então, quando o pessoal vem direito à lagoa, o pessoal começa a cavar, vem a chuva e vai soterrando e vai cavando o assoreamento da orla costeira da nossa lagoa. Eu acredito que além desses cativeiros de antigamente, hoje são empreendimentos, né? Os pessoal estão vindo aí, estão construindo, estão aterrando nosso manguezal, né? Que isso aí é um crime. A gente que é pescador, quando vê uma coisa dessa acontecer, dá até vontade de chorar, saber que é dali que a gente vai tirar um sustento, que é dali que vem a nossa produção, O manguezal ele é muito importante, meu Deus do céu, ele é para tudo, né? No passado a gente teve aí a abertura dos tanques da carnicultura para cultivo de camarão, e hoje um dos impactos principais aqui é a especulação imobiliária, né? Então a gente tem esses avanços de compra de terrenos próximos à lagoa, né? Não respeitando nem as áreas de preservação permanente, né? As APPs, e que impacta diretamente sobre essas áreas que também são ditas como áreas esponjas, né? Nos eventos extremos, com essas mudanças climáticas, são elas que absorvem toda essa chuva que quando cai, então ela aguenta um pouco para que não invada outras áreas aí que já são ocupadas. Além de fazer toda essa proteção do manguezal que esse sistema tem, e que o manguezal tem uma grande importância para o pescador, já que são berçários naturais, né, de pesca, a gente tem esses impactos hoje das construções em cima
das áreas de mangue. Então, estamos aqui próximo à foz do Rio das Garças, essa área que hoje se encontra resiliente. Não existia esse ecossistema de manguezal. Há pelo menos 30 anos ela foi totalmente devastada. A gente teve uma perda aí de 10 hectares ao longo de 30 anos e hoje a gente percebe que ela está se regenerando, está vindo com mais força, né? Uma área que foi bastante devastada, principalmente pela carcinicultura e outras pressões antrópicas, como a criação de gado. E vemos que essa área, a gente observa que tem espécies como a avicênia, que está surgindo. Essa avicênia é essa árvore que se debruça sobre a lagoa com uma grande franja, né? E algumas árvores mais altas que a gente encontra pelo meio, que é a avicênia. A avicênia e a laguncularia, que são duas espécies principais do mangue que a gente tem aqui no nosso complexo lagunar. A gente não tem um mangue vermelho, né, a rizófora, que são aquelas árvores que têm aquelas grandes raízes, mas a gente tem as duas principais aqui, que é a avicênia e a laguncularia. Isso já evidencia um estágio de médio a avançado de regeneração, de grande importância, já que essa área foi abandonada depois que abandonaram as atividades de carcinicultura. Essa área vem se restaurando a cada dia. Então, na região do lado sul da Lagoa de Maruí, é a parte que mais tem mangue, é essa parte aqui, que pega essa bacia entre Rio das Garças, entre São Tomás e entre Samambaia. Mas a parte que mais concentrada de manguezais são aqui fora da fazenda Rio das Garças. E isso se dá também porque o pessoal, o pescador que era mais antigo, abriu muitas trincheiras, né, para passar com suas embarcações, o seu pescado que chegava do mar. Hoje, então, já estão mais afastados, morando mais afastado da lagoa. Então, o mangue e a vegetação estão se regenerando, vindo para cima da lagoa. Isso para nós é bom demais, né? Eu acredito que o manguezal hoje ele é uma espécie muito importante para a pesca, né, para a natureza, que é ali que se criam, né, o camarão, os peixes, é um refúgio, né, das espécies do crustáceo ali. Antigamente nós tínhamos bastante área de manguezal, né? Hoje, depois dos anos atrás, que fizeram esses cativeiros aí, ele reduziu muito, né? Hoje, graças a Deus, ele está voltando. Mas se não tivesse essa delegação de antigamente, hoje teria melhor. Estamos na comunidade de Samambaia, um dos remanescentes de manguezais que a gente tem hoje, que está em um estágio bastante avançado de conservação, né, dessas espécies, né, do ecossistema de manguezais. A gente vê todas essas árvores na margem da lagoa, a laguncularia, que evidencia pelo porte dela esse estágio avançado que a gente tem de conservação. Essa área foi bastante impactada no passado. Se a gente comparar imagens aéreas de 79 até os dias atuais, a gente tem uma perda aí de cerca de 10 hectares de remanescente de manguezais, né? Isso se deve principalmente a esses avanços da carcinicultura, do cultivo de camarão, a criação de gado e recentemente a ocupação dessas áreas. A gente vê também que a gente está numa área de interesse histórico e arqueológico muito importante. A gente tem um grande sambaqui, um dos maiores do município, que fica naquela parte mais alta ali, evidenciando também que povos antigos aí de 8.000 anos atrás já se utilizavam dos recursos que o manguezal oferecia, tanto pescados, né, como a ostra do mangue que a gente tinha no passado, hoje não existe mais aqui na lagoa. A própria madeira que se utilizava em fibras para tecer as redes, esses povos lá atrás, há 8.000 anos atrás, utilizavam desses recursos que o mangue oferecia, né? Hoje a gente tem os pescadores que também
se utilizam desses recursos que o manguezal oferece, principalmente como um grande berçário de espécies que a gente tem aqui nessa área. A importância de conservação desse ambiente de manguezais, ele vai muito além da biodiversidade que a gente tem, desse berçário magnífico que a gente tem aqui nessa área, mas também que em épocas como a gente está nessa crise climática, esse ambiente manguezal ele tem uma grande importância na fixação de carbono, né? Ele chega a 10 vezes mais fixar o carbono no solo do que as florestas em terra firme. Então a gente vê essa importância que o manguezal tem hoje, tanto para a mudança climática, também como para a sobrevivência desses povos que hoje se utilizam desses recursos, né? A gente vê a importância que eles tiveram lá no passado e hoje a gente tem também ele como essa grande fonte de fixação do carbono, que vai ajudar nesse processo de frear um pouco essas mudanças climáticas, esse aquecimento que a gente está sentindo aí ao longo dos anos. Hoje tem até os caranguejos. Já pegamos 2 espécies de caranguejo. O caranguejo azul, que não existia aqui, né, já estão no berçário dos mangues. Então aí já para ver a importância da preservação dessa área. Então, essa área aqui ela foi regenerada, as fotos antigas era bem compactada. Hoje tem o pescador, ele se juntou em rancho comunitário, né? Como você pode ver lá no fundo tem os ranchos dos pescadores que eram espalhados. Hoje já não é mais, né? Hoje são tudo comunitário, são tudo comunidade só. Então daí, a partir desse momento, era onde o mangue regenerou-se, né? E voltou a fechar a beira da nossa lagoa. Eu acredito que sim, se acabar o manguezal, vai acabar muitas coisas, né? Vai principalmente o nosso pescado, os nossos peixes. Hoje a gente vê pela experiência, alguns lugares que antigamente que tinha bastante peixe, a mudança, camarão, depois que começaram a aterrar a lagoa, acabar com o manguezal, a gente já vê o impacto como é grande, principalmente quando chove, né? Que quando chove, aquilo ali vem tudo para a lagoa, aqueles resíduos, aquelas águas barrentas. Se a gente pegar essa parte aqui dessa comunidade entre Sítio Novo e Samambaia, ela está mais conservada, mais preservada, porque foram áreas que foram ocupadas mais tardiamente. Isso, se a gente pegar as cartas de Sesmaria, que eram concessões de terra dadas pela coroa portuguesa a quem quisesse ocupar as áreas, essa área aqui em 1793 houve um pedido de concessão para a ocupação toda essa área, só que quando as pessoas chegavam aqui viam que eram áreas intransponíveis, como estava descrito nessas cartas de Sesmaria, justamente por causa dessa vegetação de mangue, né? Eram áreas que as pessoas não conseguiam trafegar, então isso também facilitou também um pouco a conservação dessas áreas. A recuperação do manguezal de Imaruí é um sinal de esperança, mas também é um chamado à ação. A remoção de barreiras físicas, como os diques abandonados, e a fiscalização efetiva são cruciais para garantir que esse ecossistema continue a prosperar. Proteger o manguezal é proteger a biodiversidade, o clima e o modo de vida de quem sempre viveu em harmonia com a lagoa. Imaruí, o último refúgio do manguezal, um patrimônio natural e cultural que precisa ser preservado.